Hola chicos, buenos, ¿qué tal? Espero que todos estés bien, ¿no? Bueno, hoy nosotros vamos a hacer um repasso, uma revisão, tá? Sobre o conteúdo que nós já vimos estudando em sala de aula antes da suspensão das mesmas, tá? Então a gente estava falando sobre los demonstrativos, tá? Los demonstrativos a gente vai utilizar para fazer apontamentos de pessoas, objetos, animais e dependendo da distância que essa coisa, essa pessoa, esse objeto está da gente, nós temos o demonstrativo correto para utilizar, ok? Então aqui vocês estão vendo alguns deles, tá? Que a gente tem estas, estos, essos e no caso, a gente vai ver aqui que esses demonstrativos, eles se dividem em três grupos, tá? E exatamente esse grupo, ele vai levar em consideração a distância que a coisa que está sendo apontada está de quem fala e de quem ouve. A fonte que vai ser utilizada, que no caso é Gramática de Espanhol Passo a Passo. Então, nós temos aqui os três grupos. O primeiro grupo de demonstrativos, ele vai ser utilizado quando a coisa que está sendo apontada está perto da pessoa que está falando e distante de quem está ouvindo. Então nós temos aqui a divisão feita entre masculino e feminino, singular e plural, e ainda temos também o gênero neutro, ok? Então nós temos este, estos, esta, estas, esto. Lembrando que esto, ele é neutro, portanto, ele não vai variar nem de gênero e nem de número. Segundo grupo, nós temos aqui, agora que vai ser utilizado quando a coisa que estiver sendo apontada estiver perto de quem estiver ouvindo. Então, nós temos esse, esses, essa, essas, isso, neutro. E o terceiro grupo é quando a coisa que estiver sendo apontada, ou a pessoa, ou a referência, ela estiver distante tanto de quem fala, hablante, como de quem está ouvindo, el oyente. Então nós temos aquele, aquelhos, aquela, aquelas e aquele. Só chamando a atenção para vocês que nós temos aqui os neutros. Esto, isso, aquele. E nós temos estos, essos e aqueles, eles não são o plural dos neutros, porque o neutro ele não varia nem de gênero, masculino, feminino, nem de número, singular e plural. Vou seguir aqui. Nós temos aqui alguns usos e para se referir a coisas, personas, lugares, tempos, hablas e textos. Então, aqui na primeira linha nós temos cerca del hablante, ou relacionado com ele. Então, está perto de quem fala, ou a coisa que está sendo apontada é relacionada com ele. Então, nós temos aqui o exemplo. Esta camisa que tenho puesta. Então, quem está falando está vestido com a camisa, logicamente que ela vai estar mais perto dele que está falando do que da outra pessoa que está ouvindo. Lugares. Onde está ele que habla? Esta calle em que vivo. Então a pessoa está na rua. Calle, rua. Então ela está dizendo, esta rua onde vivo. Tiempos, el presente. Te contesto este mês. E hablas e textos, el próprio habla. A ler esta carta, contáctanos. Esto es una mentira. Seguimos. Para referir-se, ele continua a mesma coisa, coisas, personas, lugares, tempos, hablas e textos. Então, cerca dele interlocutor ou relacionada com ele. Como eu falei, aqui esse segundo grupo, a coisa que está sendo apontada, ela está próxima do meu interlocutor, de quem está ouvindo. Então, temos aí o exemplo. Essas garrafas que estás usando. Então, se a pessoa está com óculos, gafas é óculos. Então, ela está com os óculos, logicamente, que está mais próximo dela que está ouvindo do que de mim que estou falando. Lugares. Donde não está ele que habla ou cercano ao interlocutor. Volveremos a esse parque. Então, essas pessoas elas não estão aí, no parque propriamente dito. Tempos.
passado ou futuro. Esse dia chegará. Mais uma vez. Se fosse no tempo presente, estaria utilizando o demonstrativo esto. Como não está, é passado ou futuro, vai utilizar o demonstrativo esse. Temos aqui hablas e textos, lo que dice outro, ou um texto ajeno que se menciona. Não me digas isso. Então não está tão próximo do referencial. Seguimos. Terceiro grupo. Lejos del que habla e del interlocutor. Então aqui tanto ele vai estar longe de quem está ouvindo, como de quem está falando. Aquela calle cerca del museu. Então essas pessoas não estão nesta rua. Calle, novamente, é a rua. Lembrando aquele primeiro exemplo, lá do primeiro grupo, dizia esta calle donde vivo. Então a pessoa estava lá na rua. E aqui ele está se referindo àquela calle, aquela rua perto do museu. Então essas pessoas elas não estão lá, então tanto está longe de quem está ouvindo, como de quem está falando. Por isso está utilizando o terceiro grupo, aquela. Lugares. Lugares lejanos e poucos recordados. Hace anos não passo por aquele parque. Faz anos que eu não passo por aquele parque. Voltando aqui, só um momento. Tempos passados visto como muito distante. Me gusta recordar aquela época. Então, geralmente, as pessoas utilizam naquele tempo, se referindo a um passado bem distante. Por exemplo, na sua infância, ou os mais velhos, lembrando da sua juventude. E temos aqui hablas e textos recordados como distante. Aqueles chicos eram divertidos. Ojo, atenção. A partir da ortografia da língua espanhola difundida em 2010, não é necessário tiltar, ou seja, acentuar, os demonstrativos quando atuam como substantivo. Exemplo: esse caminho é mais peligroso que este. Então, assim como o português passou por uma reforma ortográfica, o espanhol também. E uma das mudanças foi isso, que não precisa mais você acentuar. O único acento em espanhol que existe é o acento, que seria para a gente o acento agudo. Não é mais necessário você colocar este acento no pronome demonstrativo, quando tem função de substantivo. 2. Los neutros. Esto, eso, aquello, nunca lleva acento e tiene um sentido generalizador e coisa ou assunto. Então, ele se refere de uma forma bem generalizada, ele não especifica muito, tá? Esses neutros. Exemplo: aquello impide que nos encontremos. E 3. Os demonstrativos nunca formam contrações com outra palavra. Então, em português, nós temos nesse, desse, formando uma contração. Em espanhol, isso não existe. Tem a preposição e tem o pronome demonstrativo separado. Aqui os exemplos. De este modo, en esos asuntos. Seguimos. Agora a gente vai fazer uma pequena competição, tá? Um pequeno exercício. Eu sugiro que você faça uma pausa quando estiver lá na questão, para você tentar responder. E no final a gente faz a comprovação da resposta, ok? Vamos lá. Temos aqui a primeira, que é essa imagem, diz o seguinte: identifica os demonstrativos. Então eu tenho aqui, ali, esto, aquele, aqui, isso. Qual desses 5 aqui eles são demonstrativos? Então você faz uma pausa aí, anota aí no seu caderno e depois a gente comprova. Vamos seguir. Nós temos aqui uma portada, ou seja, a capa de uma película, de um filme. Temos aqui dias felizes, só que está faltando aqui um demonstrativo para o título. Aí diz o seguinte: en el título de la película hace referência a tempos passados vistos como muito distantes. Então, é um passado muito distante. Se eu vou me referir a um tempo passado muito distante, qual é o demonstrativo que eu devo usar? Então, você vê aí, faz uma pausa e tenta responder. Seguimos. Que a gente tem como se fosse a reportagem de um jornal, um periódico. Jornal em espanhol se fala periódico e diz o seguinte: costarricenses nacidos, espaço, año, sofrerão com clima extremo em 2080. Então diz assim:
La notícia se refere a los nacidos em 2014, está em presente. O demonstrativo que completa o hueco é esse. Então, ele está dizendo o seguinte, essa notícia é de 2014, então quando saiu em 2014, se referia ao tempo presente de 2014. Se eu vou me referir a um tempo que é presente, qual é o demonstrativo que eu devo usar e que completa corretamente isso daqui? Tenta aí responder. Seguimos. Temos aqui a 4, que ela diz o seguinte. Nós temos aí um quadrito del gaturro. Diz o seguinte, tem um espaço, diz. Semana, voy a cambiar mi vida. O segundo quadrinho diz, voy a cambiar mi vida. Tem o terceiro quadrinho, o quarto quadrinho, ele não fala nada, e tem o último que diz. O problema é que não encontro o ticket de devolução. Então aqui, o gaturro, ele está falando da vida dele, que quer mudar, cambiar quer dizer mudar, mas ele aqui o humor da tirinha é que ele não quer mudar a vida dele com uma nova atitude, mas ele está tratando como se fosse um produto, que é a vida dele. Então, qual seria aqui o demonstrativo que completa corretamente esse espaço? Vamos seguir. Temos aqui um cartaz, diz o seguinte. Amor, não é aquele que queremos sentir, sino aquele que sentimos sem querer. E a pergunta é, qual é o gênero do demonstrativo aquele? Então, a gente viu que tem o masculino, o feminino e o neutro. Qual é desses três que pertence ao demonstrativo aquele? Tá? E aqui, por último, a gente tem esse pequeno texto, que tem 2 espaçozinhos para ser completados, e ele pergunta quais são os espaços que completam corretamente. As palavras entre parênteses e a frase queda. Então, ele já dá aqui qual é o demonstrativo que ele quer. Só que a gente viu que os demonstrativos eles variam de número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino, menos os neutros, logicamente. Então vamos ler aqui o texto. Diz o seguinte. O nome do texto é Para mim essas coisas, de Roberto Ruena. Diz o seguinte. Quisiera poder tener, espacio, cosas que un día soñé para luego rechazar el sentimiento de no poder. Por esperar, ya no puedo ni tan siquiera reconocer que tengo todo en mis manos, lo que me falta es proceder. Para mí, espaço, coisas tan lindas quisiera disfrutar y tener todo aquello que un día soñé. Junto he de llegar y no importa si algo se opusiera, pues me siento capaz de chegar onde nunca cheguei. Então você vê aí com a variação dos demonstrativos que estão entre parênteses, tá? E tenta responder aí. Vamos seguir. E aqui nós temos as respostas, ok? Então, se você conseguiu aí fazer corretamente, parabéns. Se você não conseguiu, não tem problema nenhum, você tentou. E vê aí onde foi que você errou.